Oi gente, hoje a gente vai falar sobre amarelamento. Essa temática barra problemática tão importante e tão peculiar pra gente que trabalha com denim. O amarelamento nada mais é do que a própria oxidação do denim, mas é óbvio que algumas boas práticas podem amenizar essa volatilidade do nosso tão amado denim. Mas como, Ju? Bom, vamos começar com o tempo de exposição à luz. Desde a entrada do tecido, desde do transporte do tecido, da armazenagem, de como que ele caminha aí dentro da confecção, até mesmo para chegar na lavanderia, até a exposição dele dentro das lojas. Para minimizar essa problemática de amarelamento dentro da lavanderia, várias opções têm que ser consideradas. Primeiro, o enxágue correto entre os processos e, independente do processo que foi feito, tem que ter esse enxágue correto. O tempo desse enxágue, o tempo de banho e principalmente, gente, uma coisa muito importante, a relação de banho adequada. Falando de passo a passo dentro da lavanderia, um bom alvejamento é mais do que essencial para tirar quaisquer resquícios que ajudarão nessa oxidação do tecido, de contaminantes que ajudarão nessa oxidação. Ju, mas quais tipos de resíduo? Resíduo tipo de permanganato de potássio, de metabisulfito, de hipoclorito de cálcio, de hipoclorito de sódio, clorito ou dióxido de cloro, qualquer redução da parte de hipoclorito, índigo solto e resíduos de quaisquer outros oxidantes. Também é muito importante considerar a qualidade do tecido que já vem direto lá da fábrica. O tipo de fio, o tipo de tingimento, os tipos de acabamento, porque tudo isso sim pode acarretar para um amarelamento involuntário dentro da lavanderia. Mas isso, falando de tecido, dessas características que os tecidos já vêm de fábrica, isso é tema para outro vídeo futuro, tá certo? Então segura aí. E voltamos a falar de tecido com poliéster. Gente, tecido com poliéster é um problema? Não, minha gente. Tecido nenhum é um problema. Os tecidos têm que ser considerados as suas características para a gente poder tirar o melhor deles, para que eles possam performar da melhor maneira possível dentro da lavanderia e nas nossas mãos de designers. Pois bem, tecido com poliéster a gente tem que considerar quanto maior a porcentagem de poliéster dentro da composição do artigo, ou quanto mais claro for essa lavagem, maior a probabilidade de acontecer o amarelamento, seja durante ou após a lavanderia, o beneficiamento das peças. Mas, Ju, por que isso acontece com o poliéster? Gente, lembrando, não é peculiar ao poliéster, tá certo? Mas isso tem probabilidade de acontecer mais com o poliéster, e eu já conto pra vocês o porquê disso. Porque geralmente, quando o tecido tem poliéster em sua composição, ele tende a ter menos algodão na sua composição. Faz sentido, não faz? E se tem menos algodão nessa composição, logo tem menos fixação do corante índigo. Lembrando lá daquelas aulas iniciais que a molécula do índigo, por ela ser grande, ela tem maior afinidade em se fixar ao algodão do que a outras fibras. E é, gente, extremamente importante ter certos cuidados com essas peças, com o tecido, para que não ocorra esse problema. Principalmente em processos que descarreguem o índigo ou muito rápido ou descarrega muito o corante índigo. Outro ponto, gente, muito importante, eu não poderia deixar de citar aqui, é o amaciante. Sim, gente, o tipo de amaciante é crucial pra gente ter ou não ter maior possibilidade de amarelamento de uma peça jeans. Mas não só pra gente controlar esse amarelamento, mas sim pra também manter algumas características do tecido, como textura, toque, lisura, brilho, as características tanto do lado direito quanto do lado avesso do tecido. Vamos a um exemplo, amaciante catiônico. Se ele for catiônico, é muito importante ter cuidado, principalmente se o padrão que se deseja for muito claro, ou até mesmo branco. Ju, afinal, qual tipo de amaciante é mais indicado para uma peça jeans wear? Temos, gente, a opção do não iônico, o quaternário de amônia, mas isso também a gente pode tirar como assunto para futuros vídeos. A gente pode falar só de amaciante, só de alvejamento, só de enzima, enfim, deixa os comentários aí depois. Amarelamento e a água, gente, acredite, vamos falar de uma matéria-prima essencial pra gente dentro da lavanderia, a água. O pH da água, gente, é mais do que importante pra gente controlar todo e qualquer processo que se deseja. A temperatura, o tipo de água, a característica dessa água, tudo isso tem absoluta influência sobre o tecido e sobre essa problemática barra característica chamada amarelamento. Tudo isso, saibam que tem grande influência sim sobre o tecido. Resinas de acabamento.
armazenamentos, tipos de silicone e até mesmo um tão famoso produto muito usado aí no mercado tem que ser usado com muita cautela e muito cuidado e feito sim a sua relação de uso, a sua relação de banho, a sua conta certinha, gente. Nada de canecada, nada de punhadinho, nada de dedinho, isso não é unidade de medida, a gente está falando de porcentagem. E tem que ser usado com mais disciplina ainda quando o padrão que se deseja for claro. Anotem mais essa informação. Fazendo um link com o vídeo anterior que foi sobre o ozônio, já digo aqui para vocês que o uso do ozônio é maravilhoso para que a gente possa ou fazer uma oxidação precoce ou controlar esse amarelamento que pode sim surgir pós a lavanderia. Ele faz às vezes de uma boa limpeza no final. E também, como eu disse, serve para fazer essa pré-oxidação dentro da máquina. Gente, o pós-lavagem é muito importante e isso inclui o armazenamento das peças. Por vezes, tem marcas que usam saquinho mais escuro, um local de armazenamento mais escuro, o tipo de luz influencia, o calor e a umidade local também influencia muito, gente. Porque lembrando, o jeans, o índigo, o denim, o índigo é um corante de baixa solidez, então ele tem essa volatilidade dele, tá certo? E aí, tendo consciência dessa performance de baixa solidez do índigo, a gente consegue inclusive orientar como que essas peças serão expostas dentro da loja. A gente já tá falando aí de visual merchandising, então isso é bem importante considerar todas essas características do seu artigo, bem como tudo que influencia ao redor dele nessa preparação. E vale ressaltar muito também que a qualidade do artigo, do tecido, interessa e é importante. E interfere não é pouco não, viu, gente? Eu costumo dizer que a gente tem que ter cuidado com as tais, digamos, economias porcas, tá? Para que o barato não saia caro de jeito nenhum. Tem que ver como que esse tecido está sendo armazenado, como que ele foi transportado, como que ele está sendo manipulado e armazenado dentro da costura, como que ele está sendo transportado para a lavanderia, como que ele está sendo manuseado dentro dessa lavanderia e principalmente como ele está sendo transportado pós-lavanderia, indo até o lojista, até o cliente e dentro da loja, como também ele está sendo armazenado e exposto. Por isso, euzinha costumo dizer que o denim é louco, muito louco, porque ele é um azul que é doido para amarelar, que é doido para sair do próprio tecido, para se redepositar. Enfim, gente, essa é uma das características, das peculiaridades desse nosso tão famoso e amado denim, mas que sim, tem que ter esse cuidado com o amarelamento. Então a gente falou de temperatura, de pH, de relação de banho, de qualidade de água, a importância de um bom alvejamento, a importância de enxágues corretos entre os processos e, gente, amaciante e o tão amado aí, que pra mim há controvérsias do tal amaciante ou macroemulsão, microemulsão, nanoemulsão de silicone, que por vezes é colocado dentro da secadora, e bem como a sua, sabe o que, gente? Fragrância, sabe aquele cheirinho que se coloca também por vezes dentro da secadora? Isso aí tem que ficar muito atento, que não só dá amarelamento, não estou falando só da fragrância, estou falando dessa parte de amaciamento de silicone, não só pode ajudar no amarelamento, mas também, gente, em fuga de elastano, costura que escapa. É uma problemática aí que, se vocês quiserem, deixem nos comentários que a gente aborda aí e desmistifica mais coisas sobre o denim. Então, hoje é isso, diretamente aqui do Lab do Denim Fit São Paulo, a gente tá falando sobre amarelamento. Um beijo pra vocês e até a próxima.